As lições e os exemplos aqui anotados foram transcritos dos manuais de história e das gramáticas históricas da língua portuguesa. Como ocorre em todas as línguas, havia diferenças entre o emprego literário e o emprego popular do latim. Na fonética, latim clássico, emprego de palavras proparoxítonas. Latim vulgar, emprego de palavras paroxítonas. Vejamos alguns exemplos. Latim clássico, alacre. Latim vulgar, alacre. Latim clássico, cátedra. Latim vulgar, catedra. Latim clássico, íntegro. Latim vulgar, integro. Latim clássico, corrigere. Latim vulgar, corrigere. Latim clássico, dissere. Latim vulgar, dissere. Latim clássico, sapere. Latim vulgar, sapere. Latim clássico, scribere. Latim vulgar, scribere. Latim clássico, describere. Latim vulgar, describere. Latim clássico, transcribere. Latim vulgar, transcribere. Latim clássico, legere. Latim vulgar, legere. Na morfossintaxe. Como nos ensinou o latinista cearense Arióton Sidor em seus Elementos da Gramática Latina, o latim clássico possuía 5 declinações. Os nomes da primeira declinação tinham o genitivo singular em AE. Exemplo, poeta, poete. Os nomes da segunda declinação tinham o genitivo singular em I. Exemplo, discípulos, discipuli. Na terceira declinação, os nomes possuíam várias terminações no nominativo singular. Exemplo, canis, canis, civitas, civitatis, laus, laudis. Os nomes da quarta declinação tinham o genitivo singular em US. Exemplo, manus, manus. Os nomes da quinta declinação tinham o genitivo singular em EI. Exemplo, dies, diei, res, rei. Que ocorreu no latim vulgar? As 5 declinações do latim clássico reduziram-se a 3. Os nomes da quarta declinação latina confundiram-se com os da segunda, pois tinham a mesma terminação em US. Exemplo, segunda declinação, filius. Quarta declinação, manus. Os da quinta declinação, quase todos passaram para a primeira, como dies, dia. Alguns passaram para a terceira declinação, os não terminados em IES. Exemplo, res, spes, plebes. O latim clássico usava formas sintéticas. O latim vulgar usava formas analíticas. Exemplo, latim clássico, amor. Latim vulgar, amatus sum. O latim clássico empregava casos que traduziam as funções sintáticas. Já o latim vulgar empregava artigos ou preposições. Vejamos alguns exemplos. Latim clássico, liber, forma sintética. Latim vulgar, uno libro, forma analítica. Latim clássico, libro, forma sintética. Latim vulgar, ad libro, forma analítica. Latim clássico, libro, forma sintética. Latim vulgar, cum libro, forma analítica. O latim clássico usava orações reduzidas. Vulgus dicit, terram rotundam esse. O povo diz ser a terra redonda. O latim vulgar empregava orações desenvolvidas. Vulgus dicit, quod terra est rotunda.
O povo diz que a Terra é redonda. Destaque-se também no léxico. O latim clássico empregava formas simples. O latim vulgar empregava palavras compostas, derivadas ou expressões perifrásticas. Vejamos alguns exemplos. Latim clássico, post. Latim vulgar, depost. Latim clássico, cor. Latim vulgar, coratio. Latim clássico, nunquam. Latim vulgar, iam magis. O latim clássico empregava palavras eruditas, já o latim vulgar empregava palavras mais populares. Vejamos alguns exemplos. Latim clássico, equus. Latim vulgar, caballo. Latim clássico, ignis. Latim vulgar, foco. Latim clássico, magnus. Latim vulgar, grandes. Latim clássico, magister. Latim vulgar, professore. Latim clássico, cogitare. Latim vulgar, pensare. Latim clássico, conventus, círculos. Latim vulgar, companhia. Latim clássico, dicere. Latim vulgar, aprendere. Latim clássico, docere. Latim vulgar, insignare. Ressalte-se que o latim clássico e o latim vulgar eram duas modalidades da mesma língua, as quais existiram simultânea e paralelamente.